Boa noite, a paz do Senhor. Para quem não sabe, essas são as minhas últimas horas de 26 anos. Para a honra e glória do nome de Jesus, estou aqui findando mais uma etapa da minha vida, né? E a palavra que eu trago é gratidão. Gratidão, Ebenezer. Até aqui o Senhor me sustentou, até aqui a mão do Senhor tem sido comigo e eu tenho muito que agradecer a Deus, muito que agradecer. Porque no fim dos meus 25 anos e o início dos meus 26, ou seja, há um ano atrás, eu estava vivendo um reboliço na minha vida, e eu não sabia onde tudo aquilo ia dar. Mas Deus é fiel. E eu quero deixar uma coisa que é bem nítida para vocês. Eu não sei qual o problema da vida de ninguém, eu não sei o que as pessoas passam, né? Só a pessoa, na intimidade dela com Deus que sabe. Mas quando a dificuldade bater na sua porta, você que está me ouvindo, quando o dia mal chegar, porque o dia mal chega para todos nós, independente de quem somos, quando o dia mal chegar para você, não corra para pessoas, não corra para lugares, corra para os pés de Jesus, corra para Deus, porque é só Ele que vai te sustentar, tá? Às vezes as pessoas têm uma ideia muito errada sobre a caminhada com Jesus, porque às vezes as pessoas acham que vai ter só bênção. E não é, gente. A gente vê que quando Deus dá a terra de Canaã para o povo de Israel, é, logo lá que Moisés manda, né, os espias, é, eles vê que a terra é boa, que mana leite e mel, porém tinha gigantes. E nos nossos dias, hoje em dia, não é diferente. E eu lembro que foi um momento que eu estava bem vulnerável, bem assim, sabe? É uma casca de ovo, porque eu tinha acabado de me tornar mãe e mãe solteira, que era o que eu tinha mais medo e o que eu realmente não queria, mas aconteceu. Então, assim, aconteceu, gente, eu quero dizer o fato de eu ter me tornado mãe solteira, mas assim, a minha filha, para a honra e glória do nome de Jesus, ela foi muito desejada, ela é muito amada, eu sonhei demais com ela. E ela nasceu debaixo assim, de muita oração. Óbvio, eu não era evangélica na época, mas eu orava, né? Então minha filha foi muito bem planejada, foi a coisa sentada e conversada, tudo certinho. Mas veio ao caso de eu me tornar mãe solteira, coisa que eu tinha muito medo e que eu não queria. Mas muitas das vezes é o que a gente não quer, que Deus permite que aconteça com a gente, não por maldade, porque Deus não vai nos oprimir, mas para nos ensinar. E foi um ano que eu vivi muito deserto, eu vivi uma terra muito assim, eu vi muita sequidão, sabe? Muita dor, porque foi no final do ano passado, né? Acho que foi dia 29 e dia 28, se eu não me engano, um dos últimos cultos do ano, eu acredito, que eu confessei Jesus. Eu não vou dizer que eu aceitei Jesus, porque quem sou eu, né? Quem aceita a gente é Jesus. Então, assim, que eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, de lá pra cá foi processo e foi renúncia. E eu nunca vivi tanta renúncia na minha vida. Eu digo assim, que eu nunca vivi tanto não de Deus igual eu vivi nesse 2025. Só que foi um não atrás do outro, não porque Deus queria me punir, mas é porque simplesmente Deus queria e quer, que eu acredito que o processo não findou, obviamente, né, só quando Jesus voltar. Porém, foi um ano que eu mais vivi não, mas foi um ano que Deus mais colocou as coisas no lugar. Minha saúde, minha mentalidade, minha forma de pensar. Deus me colocou numa posição que, assim, quando eu comecei todo o processo, eu nunca imaginava que eu me tornaria a pessoa que eu sou hoje. Porque, gente, nada amadurece a gente mais do que a prova. Ninguém quer ir pro deserto, ninguém quer passar pelo deserto. Só que passar pelo deserto é necessário. Passar pelo deserto é necessário. E muitas das vezes Deus vai permitir a gente dar voltas no deserto, para que quando a gente sair do deserto, a gente saiba quem somos nós e quem é Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente conhece Deus de ouvir falar, como diz Jó, né? E não
Deus de estar ali presente, de conviver, de conhecer, de ter intimidade com Deus, de buscá-lo na madrugada, no jejum, na oração, com a boca no pó. Então o deserto, ele nos faz muito isso. E o deserto é um lugar que a gente vê ali mesmo Deus, assim como é feito com azeitona para extrair o azeite, é o que a gente vê que Deus faz com a gente. Porque Deus permite a gente caminhar para que a gente aprenda quem que é Deus e a gente aprenda a se sujeitar a Deus, sabe? E uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui também, Deus não é algo, Deus é alguém, sabe? E Deus é alguém bem presente, sabe? Deus não é um Deus distante que tá lá só para julgar o que você faz de mal ou de bom. Sim, com certeza, ele faz isso e fará isso. Porém, Deus é muito além. Deus é muito além. Deus se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Deus se importa com as coisas grandes, com as coisas pequenas. O que é importante para você é importante para Deus, sabe? E voltando aqui a falar do meu processo de vida, hoje eu olho para trás e eu posso agradecer a Deus, porque quantos momentos, quantas vezes eu falei assim, Deus, eu não aguento, eu vou desistir, eu não aguento mais. Se eu soubesse que era assim, eu não teria me envolvido com o Senhor, porque teve momentos, gente, que doeu tanto, que doeu tanto, que doeu tanto, que eu falei assim, Senhor, mas quando eu estava no mundo, as coisas não estavam assim. Óbvio, o inimigo, gente, ele não vai lutar contra ele, entendeu? Ele luta contra aqueles que estão buscando as coisas de Deus mesmo, entendeu? E tem momentos que a gente realmente quer desistir, mas todas as vezes que eu quis desistir, eu senti Deus me carregar como uma criança do colo. Quantas vezes Deus usou minha própria filha para me ensinar muitas coisas? Quantas vezes tem uma passagem na Bíblia que vai dizer: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda acho que mama, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem, mas eu senti quantas vezes Deus falar isso comigo. A passagem que mais me toca assim, da Bíblia, hoje, né, no dia de hoje, é Isaías 54:4. Porque nesse processo eu descobri que Deus é um pai, o pai que eu não tive, biológico, né? Deus é o esposo, Deus é o amigo, Deus é irmão, Deus é a mãe, Deus ele é tudo que você precisar de bom, Deus é. E eu aprendi muita coisa com Deus, muita coisa. E, gente, Deus leva a gente para renunciar muitas coisas, planos que a gente tem. Nem todos Deus aceita, nem todos Deus quer, e aquilo que Deus não quer, a gente tem que abrir mão. E Deus, ele não brinca de ser Deus. E Deus, ele não brinca com as nossas emoções, ele não brinca com os nossos sentimentos. O sim dele é muito claro e o não também. Então, assim, tem gente que fala, Deus está em silêncio. Gente, Deus não está em silêncio. Às vezes a gente quer ignorante. E às vezes a gente não quer aceitar o que Deus está falando pra gente. Mas Deus o tempo todo, ele fala. Deus fala através da Bíblia, né? Que é o principal. Que esse ano eu posso dizer com toda propriedade que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, um encontro genuíno. E o primeiro encontro que eu tive com Deus, que foi assim, um tapa na minha cara. Eu aqui, Deus, no meu devocional da manhã, foi eu acho que não sei se é no livro de Deuteronômio ou de Êxodo, eu não lembro muito bem. Mas eu só sei que é um livro onde o pessoal, Moisés, tá andando com o pessoal no deserto e o pessoal já tinha provado muito dos milagres de Deus e o povo ainda murmurava com saudade do Egito, com saudade da terra onde eles eram escravos. E estava acontecendo a mesma coisa comigo e eu estava num espírito de murmuração, isso lá no início de 2025. E teve um dia que quando eu estava lendo essa passagem, fazendo meu devocional, Deus foi um tapa na minha cara que eu parei assim, em silêncio, fiquei pensando. Aí do nada eu comecei a chorar. E eu falei assim, como que esse povo era ingrato? Porque tudo que Deus fez por eles, tudo que Deus permitiu eles viver, eles ainda estão reclamando, sabe? Com saudade do que era ruim, que eles eram escravos. Aí naquele silêncio ali eu senti Deus falar comigo, eu senti o Espírito Santo falar dentro de mim assim, ó, você é como aquele povo. Aí daquele momento, gente, eu desabei, entendeu? Eu desabei. E assim, e eu senti mesmo, sabe? Eu acho que Deus me permitiu sentir, sabe? A indignação dele. Porque, tipo assim, eu já tinha provado muita coisa de Deus, sabe? E Deus já tinha me sustentado em todo tempo. E Deus falou comigo desde o início que ele não me deixaria só, que ele estaria comigo. E Deus é comigo, gente. E eu posso dizer com toda propriedade, Deus tem me sustentado, Deus tem sido comigo. Deus é muito bom. Muitas coisas não aconteceram como eu queria, mas outras, os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. E aconteceu muita coisa que eu não esperava e Deus tem me surpreendido muito. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, louvar a Deus por esse ano. E é isso, gente. Esse que é um pequeno relato, sabe? Eu não vou conseguir falar tudo, porque falar de Deus é extenso.
Não, a gente não consegue falar tudo, mas é isso. Um beijo.